noite, meninas. Então, eu estou aqui para falar um pouco da minha janela. O que eu vejo da minha janela? Da minha janela, eu vejo um amontoado de casas. Aqui atrás, às vezes eu escuto também algumas brigas que são, em todos os bairros tem. Os pássaros, eu escuto muito distante uma revoada passando. Às vezes também eu escuto o som do bem-te-vi lá no fundo, onde tem um abacateiro. Daqui eu consigo ver os meus gatinhos. Eu vou falar um pouquinho só do que foi a minha vida até aqui, porque senão ia gastar muito tempo, a gente ia ficar dias falando sobre esses momentos. Os meus pais, eles são pernambucanos, então eles vieram pra cá. Eu nasci aqui na região de Santo Amaro. O meu irmão mais velho nasceu lá em Recife, né? Ele é o único, nós somos em 4 irmãos. Então, praticamente a minha vida toda foi aqui nesse bairro. Só que antes meus pais moravam lá no Figueira Grande, onde que eles pagavam aluguel. E depois, com mais ou menos uns 6 anos, eu vim pra cá. E aí, desde então, eu saí por um tempo. Quando eu me casei, eu fui morar ali na rua Três Maria. Passei lá 6 meses e a gente estava pagando aluguel. E aí, meu esposo, mozinho, orando a Deus, pedindo a Deus que ele desse condições para a gente comprar uma casa. E sem que a gente falasse nada, o pastor ofereceu essa casa aqui, que a gente é 2 cômodos, mas que graças a Deus, e a gente já tem quase 4 anos que está aqui morando, né? Do tempo que a gente veio de lá pra cá, e é onde que a gente está conseguindo construir os nossos sonhos, que é ter mais pra frente a nossa casinha. E aqui, graças a Deus, eu tenho os meus bichinhos, né, os meus gatinhos, que são pra mim, assim, me ajudaram muito nesse momento de pandemia, porque a vida tem sido corrida, né? A gente tem os trabalhos na escola, eu tenho ajudado meus pais, que eles já são de idade, têm alguns problemas de saúde, e graças a Deus, assim, eu sou a única que estou trabalhando em casa, meus irmãos trabalham, então eu dou um suporte maior para eles. Eu vou lá toda de manhã, tomo café com eles, pergunto se eles estão bem, aí eu venho pra cá fazer o meu serviço da escola e assim vai a correria do dia, né? E esse tempo também aqui, eu perdi o Theo, que era o meu cachorrinho, morreu com 14 anos. Ele teve um câncer de pescoço, e acompanhar ele nesses momentos assim, no término da vida dele, eu vi como a nossa vida ela é frágil e que tudo está nas mãos de Deus e no querer de Deus. Nos últimos momentos eu comecei a alimentar ele na seringa, porque ele já estava bem fraquinho. Aí eu dava água, dava comida para ele, tudo na seringa. E o tumor cresceu demais no pescoço, ele não conseguia mais se levantar. Às vezes eu ouvia o gemido dele na madrugada, um latido, eu ia lá, levantava ele, colocava ele de pé, perguntava o que ele queria. E no último dia, que foi na segunda-feira, ele já não queria mais nada, não queria mais comer, não queria mais nada. Aí eu percebi que ele já estava querendo ir embora e se despedir. A gente estava na reunião que a gente faz toda segunda, quando eu escutei ele latindo. Aí eu falei, quando acabar a reunião eu vou lá ver o Theo, que ele deve estar querendo alguma coisa. Aí quando cheguei lá ele já tinha morrido. E aí, pra mim foi uma perca, né? E aí eu vou falar de onde que vem esse gostar tanto de animais. Quando eu era criança, meu pai sempre me presenteava com bichinho de estimação. Era um preá, um coelho, codorna, pintinhos. A gente sempre teve cachorro em casa, então eu sempre me apeguei muito aos bichinhos, né? E eu aprendi, hoje eu vejo que nesse presentear ele me presentear com bichinhos, acho que foi um ensinamento de mostrar assim, tá vendo? Se você não cuidar, ele depende de você. Ele vai morrer se
Se você não der comida, ele vai passar sede. Se você não olhar, se ele estiver doente, ele vai, né? E assim, a gente falou do Pequeno Príncipe nessas reuniões, né? E assim, a gente é responsável por aquilo que a gente cativa. Então, eu agradeço a Deus porque a minha família, ela é a minha estrutura. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, a mulher que eu me formei foi através deles, foi eles me ensinando. E graças a Deus hoje eu retribuo com muito pouco, que é ajudando eles, que é levando para o hospital quando eles precisam. E nesses momentos, assim, essa pandemia, graças a Deus eu pude estar mais perto deles, ajudar eles, acompanhar eles mais de perto. E eu só tenho que agradecer, assim, porque a minha vida sempre foi um milagre, sempre Deus fazendo um milagre em minha vida. Essa fé que eu tenho em Deus foi muito desde criança, pequena, quando eu tinha 6 anos. Meu pai foi acometido por um câncer, desenganado pelos médicos. E aí minha mãe, nessa época, ela não trabalhava, sempre trabalhou em casa, né? Nunca fora, sempre em casa. A gente em 4 irmãos pequenos. E a gente estava começando a ir para a igreja. E aí o meu pai, ele foi internado às pressas. Deu hemorragia muito forte nele. O médico chamou minha mãe, falou que não tinha mais o que fazer, que ela preparasse tudo, preparasse o velório, tudo, porque ele não ia resistir, não ia passar daquela noite. Era um domingo, a gente ia para a escola dominical, criança. Aí a professora da escola dominical falou, Leda, seu pai está muito mal, faça uma oração para Deus, que Deus pode fazer um milagre. E naquele momento eu lembrei o quanto meu pai era importante e essencial nas nossas vidas, né? E eu pedi para Deus, falei, Deus, olha, meu pai é a alegria do meu lar. E Deus naquele momento, ele ouviu as nossas orações, ouviu a oração da igreja. Naquele mesmo momento, quando foi na segunda-feira, meu pai tinha visita, aí ligaram do hospital para minha mãe falando que ele estava de alta. Quando minha mãe estava se preparando para buscar ele, aí meu pai já vinha descendo as escadas. E a minha mãe falou, nossa, você veio sozinho. Aí ele falou assim, eu não pedi dinheiro emprestado e vim, não estava aguentando mais ficar naquele hospital. E assim, eu me lembro muito bem desse dia, meu pai chegando assim, e graças a Deus, isso já faz 37 anos, foi a primeira vez que ele recebeu o milagre de ser curado pelo câncer. Então aquilo me impactou muito como criança, né? Deus é aquele que pode fazer o impossível nas nossas vidas. E aí foi acontecendo os milagres, né? Há 4 anos atrás minha mãe cegou também, ficou cega, precisava de um transplante. E foi bem na época que estava tendo aquele problemas da Lava Jato, que eles não estavam passando verba pro SUS. E aí a gente com aquele sofrimento, a minha mãe não saía do sofá, só vivia deitada. Quando ela saía, ela sempre caía, precisava da minha ajuda para tudo, assim, eu que caminhava com ela, né, levava ela para os lugares, ia nos médicos com ela, e ela falava, e agora? Né, ficava triste lá, só que eu sempre via ela com os olhinhos fechados e mexendo na boca. Eu perguntava, mãe, tá fazendo o quê? Aí lá, me deixa, menina. Aí ela tava orando, pedindo a Deus, né, para que agilizasse, né, o transplante. E aí a gente naquele sofrimento não podia pagar uma cirurgia dessa, é muito cara, né, muito cara. E quando ela foi fazer, recebeu a ligação, mesmo todos esses problemas do SUS, não tinha verba, foi um momento que a Santa Casa também estava falindo. E aí ligaram para ela para fazer o transplante, só que o coração dela estava fraco e não deu nada certo. E aí a gente foi orar porque Deus precisava fazer um milagre no coração dela. E ela ficou muito triste porque aí passa pro final da fila de novo para receber o transplante. E depois, assim que ela passou no médico que viu lá que o coração não estava bom, ela não ia aguentar fazer um transplante, a gente voltou a orar a Deus de novo. E quando ligaram da outra vez, ela foi fazer os exames, o coração já tinha sido restaurado, ela estava bem e ela fez o transplante de um olho,
que ajuda muito ela hoje, porque ela já enxerga um pouquinho, então ela não precisa tanto de mim. Ela já consegue fazer as coisinhas dela certinho, né? Porque eu lembro que quando eu saía com ela, eu tinha que ficar guiando ela. Falar, olha mãe, aqui tem um buraco, aqui tem um batente. E uma vez eu esqueci de falar de que tinha um buraco e ela caiu. E quando ela caiu no chão, que eu tive que levantar, eu percebi o quanto eu estava sendo responsável naquele caminhar. Que o caminhar que ela precisava dos meus olhos para ver. E aí eu fiquei pensando como a gente somos frágeis e dependemos de tudo de um do outro, porque os nossos pais, eu lembro dela quando mais jovem, né, e eu criança, ela saía correndo atrás de mim com a vassoura, espera aí, sua nega safada que eu vou te pegar. E eu corria, e aí depois na velhice, assim, a gente tinha que guiar os passos, né, e a gente percebe, assim, que nós vamos envelhecendo e a gente precisa de alguém que nos apoie, né? E esse alguém são os nossos filhos, os nossos familiares. Então, viver esses tempos com eles, passar tudo isso, e é muito milagre que Deus tem feito. Eu falo que a minha vida é um verdadeiro milagre, e dos meus pais também. E aí, passar tudo isso, acho que me faz somente agradecer. Acho que eu não tenho tempo para falar, eu não vou conseguir. E aí, voltando aqui à casinha da igreja que a gente mora, a gente é muito feliz aqui, porque quando eu morava lá na Seis Maria, eu tinha que vir aqui todo dia. Eu casei, mas não cortei o cordão umbilical, eu tinha que vir ver meus pais, ver os meus gatos, meus cachorros. E aí, mozinho me via naquela aflição também, e Deus preparou esse lugar. E a gente orando para Deus preparar um terreno, a gente estamos orando ainda, né? Estamos aqui, mas não estamos acomodados, né? A gente está procurando, orando a Deus. Um dia a gente estava indo no shopping e aí eu vi um resort, assim, um lugar lindo, com uma represa, com piscina. E eu fiquei admirada e eu perguntei pro rapaz, né? Aí ele falou que onde era, o interior de São Paulo, né? Deu cartãozinho pra gente e tudo. Aí o mozinho falou assim, isso não é pra nós não, esse lugar é muito bonito. Eu falei assim, é pra gente sim, é pra quem é filho do rei. E aí depois o rapaz ligou pra gente e falou, né, que tinha um terreno que era a nossa cara lá, assim, que não era tão caro. A gente foi, aí ele falou que se a gente quisesse, eles mandavam um motorista na porta. Aí eu falei pra mozinho, não vamos, porque eles querem sequestrar a gente, matar e pegar o nosso dinheiro. Aí eu falei assim, né, quando a esmola é demais, o cego desconfia. Aí falando com a Silva, assim, falou, não, é isso mesmo, Leda, é isso mesmo, eles fazem assim, eles levam lá, passam um dia lá, vê tudo. Aí quando chegou lá, a gente começou a conversar e ele falou assim, e aí, quanto vocês têm para dar de entrada? Aí o mozinho falou, não, isso não é pra gente não, porque é muito bonito aqui esse lugar. Aí eu tinha levado o cartão escondido, eu falei, a gente tem tanto. Aí ele falou, pode ser. Aí a gente fechou o negócio, né? E a gente tá aí na luta, na peleja, pagando um, querendo encontrar um mais próximo dos meus pais, porque eles precisam muito desse acolhimento, dessa ajuda, né? Hoje eles têm problemas de saúde, assim, que é bem sério. E eles precisam dos filhos, eu preciso ficar perto deles, porque eu acho que é igual aquele poema de Cora Coralina. A vida só vale a pena quando a gente toca o coração do outro. E estar perto deles é a minha maior riqueza. Eu falo que eu sou muito rica assim de tudo, porque ter eles perto de mim, os meus irmãos, os meus familiares, eu acho que é uma grande conquista todos os dias, acordar e agradecer, porque eu vou lá tomar café com eles, fico lá um pouquinho, aí a hora que eu sinto saudade eu vou lá de novo, e ver eles assim é muito, pra mim, é gratificante, é um presente de Deus. Tudo que eu tenho hoje, tudo, é Deus quem me deu, é Deus quem me dá. E eu tenho só que agradecer. Acho que assim é só um pouquinho da vida que foi esse tempo. De criança eu brinquei muito. Eu acho que eu brinquei muito nessa rua, brincava de tudo. Ia pra casa assim, já tarde, a gente brincava muito na rua. E a gente sempre
O que eu lembro da infância, assim, é o cheirinho da chuva caindo, aquele cheirinho de terra molhada, às vezes tomando aquela chuva de verão, quando caía a gente ficava tomando banho de chuva. E foi uma infância simples, mas foi uma infância, assim, muito feliz. Eu falo que eu não tinha, assim, às vezes eu queria ganhar uma roupa do Natal, meus pais não podiam dar. E às vezes eu queria ganhar um presente dos dias das crianças, meus pais não podiam dar. E hoje em dia, com o meu trabalho, eu termino comprando presente do dia das crianças, presente do Natal, graças a Deus. Faltou essas coisas materiais que o dinheiro compra, mas não faltou o amor, não faltou o carinho que o dinheiro não pode comprar. Não faltou a paz, não faltou a alegria. A gente tinha a comida simples para comer, mas a gente era sempre muito feliz, né? Aí faltava o Danoninha. Hoje em dia, quando eu tenho vontade de comprar, de comer Danone, eu vou lá e compro. Porque graças a Deus, Deus nos supriu de alegria, de felicidade, de vencer, de viver, de querer ser feliz. E assim, o que eu guardo, que eu sempre vou guardar da minha mãe, ela nunca falou: Leda, você tem que ser forte porque você é negra. Nunca falou isso pra mim. Ela sempre falou: Leda, você tem que ser forte porque você é mulher. E mulher é mais forte do que o homem. Porque pensa, você com filho tem que socorrer esse filho e você lá passando mal e uma criança que depende de você. Então esse é o ensinamento que ela me falou. Que ela me fala: você tem que ser forte porque você é mulher. E mulher é muito mais forte do que homem. E graças a Deus, depois que ela falou isso pra mim, eu abri meus olhos, porque eu chorava muito por qualquer coisa, era muito emocionada com tudo. E hoje, graças a Deus, eu consigo olhar assim e ver que a vida nunca vai ser fácil. A vida vai ser sempre muito difícil. Porque até o próprio Mestre Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Então sempre a gente vai ter que matar um leão por dia, a gente sempre vai ter que estar correndo atrás dos nossos sonhos, mas eu acredito que sonhar nos faz, é o que nos pulsa a querer vencer, a querer viver. E eu acredito que a vida é muito bela, muito maravilhosa. Eu não digo assim, não há nada que eu não possa conquistar, porque tudo que eu peço a Deus, assim, eu tenho fé, se for da vontade dele, ele realiza. Eu sempre trabalhei sempre em comércio. Aí quando eu tinha 35 anos, eu fui fazer uma faculdade. Eu falei: vou fazer pedagogia. Não fiz veterinária porque eu não sou sangue nos olhos para ter que fazer uma cirurgia, ter que operar, ter que colocar o osso no lugar. Eu falei: eu gosto de criança, eu vou trabalhar com criança. Aí fiz, antes de fazer a faculdade com 35, eu queria me casar, muito me casar, sempre quis ter uma família. Aí quando eu acabei a faculdade com 39 anos, falei para Deus: Deus, senta aqui do meu lado que eu quero conversar com o Senhor. Aí falei: preciso me casar, os meus pais já estão aposentados, já estão bem, porque antes era eu que assim ajudava em casa, meu pai era autônomo, mediante a tantos problemas de saúde, ele parou de trabalhar cedo em firma e começou a trabalhar autônomo. E aí o único dinheiro certo que tinha em casa era o meu. Meus irmãos casaram mais jovens e eu fui ficando em casa. E aí com 39 aí minha mãe conseguiu a aposentadoria, meu pai também. E aí com 39 anos eu falei: agora eu posso deixar eles e seguir minha vida porque eles já estão bem. Aí eu pedi para Deus, descrevi a pessoa que eu queria, que era uma pessoa com valores interiores, porque eu acho muito importante a gente ter valor interno, porque a beleza se acaba, a gente envelhece e tudo se acaba. Mas quando a gente tem um valor lá dentro, isso ninguém rouba de nós. Ninguém tira, o dinheiro não compra, ninguém vai tirar. E eu acho essencial esses valores que são o amor ao próximo, o carinho, o respeito, sabe? Coisas que assim o dinheiro não paga. E aí conversando com Deus, aí Deus me colocou um cupido lá na faculdade que me apresentou o mozinho. E foi tudo uma benção, assim. Na época eu estava desempregada, que eu comecei a fazer estágio e depois eu pensei que ia ser... É, eu fazia estágio, né, e era por contrato, e eu pensei que eu ia
né, ser contratada definitiva, só que aí a escola foi vendida e terminou mandando todo mundo embora. E aí, quando a gente marcou o casamento, eu tava desempregada, eu falei pra mozinho, vamos casar só no civil mesmo, pra não pesar ninguém, porque eu nunca quis pesar ninguém. E aí, quando a minha família, sabendo disso, falou, não, a gente vai fazer seu casamento. Eu falei, não, porque eu não quero que ninguém fique fazendo dívida por mim. E aí, não, eles falaram, não, vamos fazer sim, porque todo mundo casou na igreja, você vai casar na igreja também. Era um dos sonhos que eu tinha. E aí eles fizeram meu casamento, foi um casamento assim mais lindo que eu já vi, porque eu ganhei de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, né? E eu sou muito feliz, porque assim, tudo que eu tive de sonho, pequeno e grande, Deus ele sempre realiza. Acabei a faculdade, me formei, tinha sonho de fazer uma pós, fiz a pós ano passado, terminei esse ano, estou correndo para entregar meu artigo, para pegar meu diploma. E assim, eu acho que não existe nada que Deus não possa fazer e realizar nas nossas vidas. Eu acho que a gente tem que acreditar. Acreditar e nunca desistir, nunca se render, nunca. A gente pode até se prostrar, mas a gente não pode deixar de acreditar, porque a vitória vem. E é isso, meninas. Eu tenho muito mais coisa para contar, mas eu vou deixar para o nosso chá para contar, porque são muitas e muitas e muitos milagres que Deus tem feito nesses tempos todos, de criança até agora. E eu sou muito grata também. Eu acho que eu conheci pessoas nesse percurso, pessoas maravilhosas, conheço a cada dia e sou grata por tudo. Beijo, nos vemos até amanhã.